Oi pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês para compartilhar as coisas de Deus. Se você é novo aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo para alguém que você entende que precisa ouvir o que a gente vai conversar agora. O YouTube, quando você faz essas coisas, ele entende que o vídeo é relevante e passa a compartilhar com cada vez mais pessoas. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus. A gente está falando sobre o livro de Números e na semana passada nós falamos sobre a incredulidade, o perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. E tomamos por base a história dos capítulos 13 e 14 de Números, que foi o episódio dos 12 espias, onde 10 duvidaram de Deus. Para eles era impossível entrar em Canaã e, por conta disso, o juízo do Senhor foi estabelecido sobre Israel. E uma viagem de 11 dias levou 40 anos. Israel ficou rodando pelo deserto por 40 anos até que aquela geração incrédula partisse desse mundo. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 16, que também narra uma história triste e nos ensina uma lição poderosa a respeito da rebelião e da rebeldia. Estamos falando de Corá. Qual o contexto? Israel está frustrado. Está no meio do deserto, frustrado, tendo que ficar rodando para poder cumprir um juízo divino. E nesse meio tempo surge um homem, um levita, primo de Moisés, chamado Corá, que, indignado com toda aquela situação e também cobiçoso pelo posto de Arão, de sumo sacerdote, e tentando confrontar a liderança política de Moisés, ele acaba instaurando no acampamento uma tremenda rebelião. Ele questiona toda a direção que os irmãos estão dando a Israel. Como o troço toma um vulto tão grande, que Datã e Abirão, da tribo de Ruben, se juntaram a Corá, além de 250 líderes. E a gente sabe, pela narrativa do capítulo, que eram levitas, que fez com que o movimento tivesse uma grande relevância, com várias adesões. Era uma rebelião que desafiava a estrutura que o próprio Deus havia estabelecido em Israel. Corá não estava desafiando Moisés e Arão, ele estava desafiando aqueles que Deus levantou para estar à frente do povo. Isso nos lembra até o que a gente estudou lá no capítulo 12 de Miriam. E aí a situação ela toma um vulto tão grande, que a situação acabou sendo apresentada a Deus na tenda da congregação. Eles trouxeram incensos, Moisés disse para trazer incenso, que Deus ia dizer quem era e quem não era. Deus ia colocar os pingos nos is ali, ia mostrar quem era dele e quem não era. Foi inevitável que, obviamente, o Senhor mostrou que Moisés e Arão eram os escolhidos, mas isso não ficou barato. O juízo divino foi inevitável. Como resultado, Datã e Abirão e suas famílias foram tragados pela terra. A gente sabe, já teve filmes e novelas bíblicas e etc. A gente sabe dessa passagem, a terra se abre e engole essas pessoas vivas. Tamanho pecado que é o pecado da rebelião. E Corá, junto com os outros líderes, estavam com o incensário na mão, eles foram consumidos pelo fogo. Então, uma parte a terra tragou, outra parte virou cinzas e, por fim, uma praga se alastrou por todo o acampamento. Gente, olha o resultado dessa rebelião, dessa insubordinação, dessa revolta. Corá era um revoltoso, um espírito horroroso, um espírito ruim, questionando. Ele não tinha visão, ele como levita, ele sabia que ele tinha um posto privilegiado de cuidar do tabernáculo, mas não, ele queria o posto de Arão, ele tinha inveja. E aproveitando toda a circunstância do deserto, ele estava frustrado e indignado, revoltado. E a consequência
Foi uma morte trágica para todos e uma doença avassaladora em toda a congregação. Diz a Bíblia que essa doença só teve fim quando Arão intercedeu pelo povo. E aí, a gente já está chegando aqui ao final do nosso vídeo. Eu queria falar um pouquinho de mim e de você, crentes da nova aliança. O que nós podemos aprender com essa história? Essa história nos lembra que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas sobre a divisão e a facção. Uma das obras da carne. As obras da carne fazem parte de um conjunto de traços de caráter que o crente não deve estimular dentro dele, porque entristece a Deus, porque é pecado, faz com que nós pequemos. Elas não devem ser praticadas pelo cristão. A facção e a divisão, elas são equiparadas à rebelião e devem ser evitadas por mim e por você a qualquer custo. Não se rebele, gente, contra o pastor. Não se rebele contra uma autoridade eclesiástica. Não se rebele contra o seu líder. É óbvio que você pode sentar e conversar, que você pode orar a respeito, que você pode até ter a sua opinião, guardar para você e orar. Porém, não se rebele, não fomente, não gere uma crise, não traga divisão e facção na igreja. Isso é muito ruim para a igreja, que é o corpo de Cristo, e para nós que lideremos, caso a gente lidere isso, a gente não pode. Temos que tomar cuidado, a nossa carne pede, muitas vezes, para a gente se levantar contra alguém que está hierarquicamente sobre nós, seja pelo motivo que for, lícito ou não, legítimo ou não, não devemos fazer isso. Nosso papel é orar. Apóstolo Paulo é claro, as obras da carne, elas conduzem à morte. Morte física, morte espiritual, e eu não quero isso para mim. E eu também oro para que você possa compreender isso e não querer isso para você. Então eu vou terminar com esta frase. Assim como Corá e seus seguidores não conseguiram levar a termo as suas intenções por receberem juízo divino, o crente da nova aliança deve ter em mente que a prática deliberada de obras da carne tem como consequência, assim como Corá, Datã e Abirão, não conseguir completar a carreira. Eles não conseguiram. Eles morreram no caminho. E nós também, se deliberadamente tivermos esse tipo de atitude, não vamos conseguir viver os planos de Deus para a nossa vida. Esse vídeo é um alerta, não é um peso. Mas é um alerta para que a gente possa avaliar a nossa vida e sempre escolher ficar do lado da verdade. Espero que você tenha sido abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.